mestre, eu preciso de um milagre. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor e digo que é uma grande satisfação estar aqui. Agradeço a oportunidade que me deu o pastor Samuel, porque eu fui para a África em abril e senti no meu coração de fazer esse relato. Na verdade, não é única e exclusivamente um testemunho, eu vou fazer um relato da minha experiência lá. Então eu fiz algumas lâminas sobre o tema que foi falado, vou falar sobre o lugar e fiz alguns slides com umas fotos, porque eu conversava com as pessoas assim, eu vou para a África com o pessoal de igreja, eles imaginavam assim que na África só tem mato, indígenas e algumas coisas que não são muito boas. Mas eu fui para a África do Sul. A África do Sul é um dos países mais ricos da África, do continente africano. Então, na África do Sul, eu fui para a cidade de Joanesburgo, tem 13.300.000 habitantes, em torno de 98% negros, e desses negros, em torno de 80% desempregados e 48% são jovens. É uma cidade considerada a de maior risco do mundo. Não dá para andar na rua sozinho. O tempo todo que estivemos lá, fomos com guarda-costas até no toalete. Então, houve uma divisão, os ingleses colonizaram a cidade, fundaram a cidade e levaram de lá tudo que puderam em termos de ouro e diamantes. Lá é a capital do diamante. E enquanto isso, escravizavam os negros, eles eram escravos, trabalhavam nas minas em condições subhumanas, e veio toda aquela revolta que vocês acompanharam quando souberam que o irmão dela ficou 27 anos preso porque queria liberdade, depois foi solto, voltou, foi presidente, mas ele não conseguiu implantar no país inteiro, na cidade inteira, naquela região, enfim, a paz. Ele trabalhou muito por isso, mas não conseguiu 100%. Então, devido ao desemprego, as pessoas são violentas e depois nas fotos eu vou mostrando e vou relatando. Então, na verdade, eu vou contar que eu recebi um convite e aqui está realmente a graça de Deus sobre a minha vida. Eu tenho uma filha que mora em Teutônia, trabalha lá, e eu vou ao salão de beleza lá em Teutônia. E a dona do salão é cristã e frequenta a igreja do nosso conhecido Ricardo Wagner, que é preletor da Donep. Aí, conversando com ela, ela me falou, o pessoal da minha igreja vai para a África. E eu, com o meu neto bem pequenininho, nem passou pela minha cabeça de sair, porque minha filha precisava de mim. Tudo se organizou. A minha filha falou para ela e falou para mim, mãe, aproveita e vai junto. Eu falei, como que eu vou junto se o convite? Na igreja dela, ela já vai de convidado dos convidados, porque o pessoal não tinha dinheiro para passagem, e sobraram 10 vagas que ele ganhou. Então, 200 brasileiros foram convidados. E o Wagner tinha que levar esses 10 e uma vaga ficou para mim. Eu perguntei para ela assim, se tiver vaga, se sobrar, pergunta para o teu pastor se eu posso ir. E o que precisa? Ele falou assim, só uma carta do seu pastor dizendo que ele lhe autoriza e lhe indica. Então eu pedi para o pastor Samuel, e o pastor Samuel prontamente me deu uma carta simpática que dizia que eu podia dar testemunhos de Jesus, etc. e tal. Quando eu cheguei na África, eu ganhei este crachá. Aqui diz assim, Pastora Geni Dornelles, Brasil. E eu não entendo a hierarquia da igreja, mas eu tenho um papel ali que comprova que eu sentava no lugar do pastor sênior. Porque eu dizia, não é aí. Eu ficava no segundo lugar, no terceiro lugar, em frente a tudo que aconteceu. Porque simplesmente eu fui tratada de pastora. Glória a Deus, tive assim muitas experiências. Acho que Deus me levou para relatar coisas. E coisas para as igrejas, para nós. Me levou para aprender e passar adiante isso que eu aprendi, esse conteúdo, essas informações. Então, assim, a escola começa sempre com todo mundo orando língua estranha. Tinha na frente do lugar que dá para 10.000 pessoas um espaço para esses convidados que vão do mundo todo, os 200 brasileiros ali.
E quando o pastor chegou na primeira ministração, é uma série de conferências, ele falou assim: aqueles que ainda não falam língua estranha, são nossos visitantes, por favor se apresentem. Deu um silêncio geral, porque todo mundo era pseudo-pastor. Aí ele falou, deu uma voltinha, ele é fino, assim, tranquilo. Ele falou assim: o Espírito Santo continua me dizendo que tem gente aqui que não fala, que ainda não foi batizado pelo Espírito Santo. E eu chamo os pastores tais e tais lá de trás, digo, vão com eles lá, que eles vão resolver já esse assunto. Levantaram umas 100 pessoas. E foram lá para trás e depois voltaram já batizados. Então começa assim, oração com língua estranha. Aquela igreja, ninguém olha para ver como é que está o cabelo, nem a roupa, nem nada ninguém, porque entrou o rapaz que grava, a moça que fotografa, tem aquele braço que eu não sei dizer como é que é, telões para todos os lados, todas as pessoas, do porteiro ao pastor, ministrando, e o primeiro momento é para isso. Então, até por favor, aquela primeira música. Eu ganhei uma série de músicas, e eu vou colocar uma música, depois eu vou passar umas lâminas, aí eu vou falar alguma coisa e vou passar as fotos, e vai ter 3 músicas. Eu vou pedir paciência para vocês, mas eu achei assim, que vem do coração isso que eu vou fazer aqui, porque eu já recebi convites para apresentar em outras igrejas, porque eu traduzi e organizei tudo que foi falado lá nesse período. E eu pensei assim, eu não vou falar para a igreja dos outros sem antes ter falado para a minha, porque eu preciso falar isso para o pastor, até porque eu recebi lá uma revelação. Fale para a igreja deste pastor, que é o que foi conosco, que ele acabe com o espírito de miséria que tem entre as pessoas. E eu não falei ainda. E fiquei pensando assim, por que será que eu não falei? Será que porque não encontrei o Ricardo Wagner, porque não fui lá? Aí o Espírito Santo me disse, fale antes na sua. Então, pessoal, eu deixo a palavra. Espírito de miséria, o pastor Samuel falou na ministração de ontem, anteontem, domingo. Ele disse que um cidadão viajou da Europa para a América, veio no navio, não jantou, trouxe pães, não comeu para não gastar. Então, eu vou contar para vocês que no nosso hotel tinha à disposição café e chá. Teve gente que foi e em nenhum momento tomou nada porque achou que teria que pagar. E eu fiquei pensando, que pena dessa gente viajar tão longe, tão apertado assim de dinheiro. A minha amiga cabeleireira falou, apertado não, tem casa, mansão, com piscina, casa na praia, marido com não sei o quê, e empresário até. Então, gente, miséria é feio, não é de Deus. Verdade. Assim, a música, queridos. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho, sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Sempre serei teu Senhor. Essa música derramou assim como se fosse um cálice, sentido, que trouxe uma tranquilidade, que fortaleceu minha fé, que me ajudou, desculpa, que me ajudou
a seguir, a acreditar realmente que o Senhor pode todas as coisas e não nos deixa em momento nenhum. Essa é a escola lá na África do Sul. Então o pastor se chama Chris Oiklahome e ele é da Nigéria, mas a Nigéria é um país muito cheio de guerras e revoltas e revoluções, e ele colocou sua igreja lá em Joanesburgo, na África do Sul. E essa igreja, ela faz parte de uma grande rede. Então ele dá a ceia de uma câmera, de um estúdio de TV, e as pessoas que estão lá são de todas as partes do mundo, assim, Rússia, Índia, China, chineses, Ilhas Maurícios, Nova Zelândia, Austrália, Canadá, América Central, América do Sul, vários países. Nós tínhamos aqui uma delegação grande do Brasil, do Uruguai, e deixa eu ver se eu consigo passar direitinho aqui. Então, essa é a nossa apresentação aqui na Igreja Batista de Filadélfia. Para quem não me conhece, eu sou Geni de Salles Dornelles, a minha formação é administração e filosofia, e eu sou professora desde o ensino médio e trabalho há muitos anos e agora sou aposentada da URGS. Esse slide eu coloquei porque eu fiquei conversando nesses dias com o Espírito Santo, pedindo, me intui, me diz como que eu vou fazer, porque eu vou simplesmente fazer o relato do que foi uma série de conferências de um outro pastor em outra igreja que não segue a mesma linha da nossa, e vou expor para pessoas da igreja que também são de diferentes formações, que vêm de diferentes lugares, enfim, para chegar nesse momento aqui e alinhar a nossa linguagem. Então eu coloquei ali. Na cultura, a nossa cultura e na cultura da África, são duas culturas diferentes, eu tive a oportunidade de confrontar a nossa com a deles. Existem 4 níveis de conhecimento. O primeiro conhecimento a gente chama empírico, que é aquele da experiência unicamente feito através da tradição, da história, o que nos passam, o que nos dizem. Nós olhamos para o céu e dizemos, olha, o sol hoje entrou vermelho, amanhã não vai chover. Então essa experiência ela serve para muitas coisas, e no momento em que a experiência foi questionada ou ela foi entendida como limitada, começou a investigação científica e metódica. E essa investigação abriu para um novo tipo de conhecimento, que é o conhecimento científico, mas ele não é o dono da cultura, nem o dono da ciência. Ele é uma parte. Então, esse conhecimento científico é aquele que está nas escolas. Nós temos ele dividido em ciências formais, que são matemática e lógica, ciências naturais e sociais. Aí o pessoal das ciências naturais, química, física, biologia, tem medicina, odonto, etc. E nas ciências sociais a gente tem antropologia, psicologia, sociologia, o direito e a economia, que é a minha área, que eu trabalho com administração. Então, nesse espaço do conhecimento científico, que é metódico, é verificável, está uma divisão estanque de conhecimentos que nós precisamos entender que cada um tem sua formação e devemos respeitar as áreas dos outros para que os outros se respeitem a nossa. Então, a área seguinte é a área do conhecimento filosófico. Eu estudei na ciência, fiz vários cursos, fiz mestrado, fiz doutorado na ciência e fiz um mestrado na filosofia. Estudei antropologia filosófica e na antropologia filosófica estudei ética, que é o comportamento humano. Então, a filosofia usa a reflexão, é o pensar mais, é o pensar além daquilo que a ciência nos apresenta. E o 4º nível de conhecimento, que se chama transcendental e também teológico, é o que trata dos mistérios da fé, e é o que se estuda, por exemplo, eu fiz algumas disciplinas no curso da Este, lá em São Leopoldo, lá próximo do Colégio Sinodal. Então, o conjunto desses conhecimentos é o que se pode chamar de ciência. Então, esse conjunto é organizado, é relativo a um determinado nível e um determinado fenômeno. Eu não vou falar de teologia, eu vou falar de um relato de fatos, porque eu pertenço àquelas 2 áreas, a 1, a 2 e a 3 até, porque a 1 eu trabalhava em fábrica, eu tive uma vida bem movimentada, com muitos estudos e muito trabalho antes de entrar para ginásio, escola normal, enfim. Então, essa ciência é que me permite fazer esse relato e organizar dessa forma que eu organizei. Aí está o mapa da África.
Às vezes também as pessoas pensam assim, a África é em tudo. Não, a África se divide em vários países, eu nem sei dizer quantos, mas esse verde aí é a África do Sul, que fica naquele meio ali, ó. E lá está Joanesburgo. É longe, é muito longe. E na escola, nós assistimos então com o pastor Chris Oyakhilome, é um teólogo, doutor em teologia, formado pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele apresentou uma série de conferências que falavam sobre a vida eterna, a justiça e o dom do Espírito Santo. Porque todos eles já nos foram dados no Evangelho. Então esse é o título da série de conferências, os dons do Evangelho. E ele fala assim, em primeiro lugar, que Deus planejou tudo que existe é planejado por Deus. Deus planejou a minha ida lá, o nosso encontro lá e o nosso encontro aqui agora. Então esse é o começo, tudo está planejado. Vocês não estão ouvindo isso que eu estou tentando passar, tentando mostrar, por acaso. É porque Deus olha no coração das pessoas, assim como Ele olhava no coração dos cantores. Os cantores cantavam com amor. Então Deus chegava rápido e direto no coração dos cantores, porque eles cantavam com amor. Então por isso nós começamos cantando e louvando a Deus, para começar tendo Deus no nosso coração. Claro que hoje a gente já teve uma série de ministrações, louvores e coisas, mas o início lá era assim. Então nós devemos saber sobre o nosso ministério que nós não estamos sós. Isso é que nós precisamos saber. Nós devemos saber sobre o nosso ministério que nós não estamos sós. O Espírito Santo é quem faz a obra. É Ele que faz com que as pessoas nos entendam. Então eu sempre pensava assim, né? A pessoa fala no Espírito Santo, fala no Espírito, mas como é que se dá essa relação? Não, é o Espírito Santo que faz, através de mim, que as pessoas entendam aquilo que Ele quer fazer chegar no coração das pessoas. A primeira afirmativa, o Espírito Santo vive em você. Eu contei no início que tinha umas 100 pessoas que ainda não tinham sido batizadas no Espírito. Então o que o Espírito Santo quer que a gente saiba? Que não adianta vir para a igreja e ficar um ano esquentando o banco, ou 2 ou 10, e não dar aquele avanço assim na fé, não ser batizado, não ir, não falar, não levar a Bíblia para lá, para ver, para ser a palavra do Senhor. É exatamente esse o ponto. Então, o Espírito Santo vive em você. Tudo isso que é colocado aqui, e eu fiz até um material instrucional para distribuir, mas agora eu vi que tem muito mais que 20, que eu posso até deixar à disposição, se alguém quiser ler com mais atenção. Tudo isso é para que nós façamos meia-culpa, assim, para que nós fiquemos analisando o nosso procedimento, o nosso comportamento, o nosso pensamento e a nossa postura perante Deus, a nossa fortaleza em termos de fé. E eu sou a revelação da pessoa dele, por isso que ele vive em mim. E ele fala comigo e para mim, e ele me guia em movimento. Às vezes nós dizemos assim, ó, o Espírito Santo falou comigo, e pessoas que estão há bastante tempo na fé perguntam assim, como é que tu sabe? Eu também perguntava, e sempre achava que era da minha cabeça. Aí fiz um trato com o Espírito Santo. Eu digo, quando não for da minha cabeça, me dá um aviso, assim, que eu fique com certeza de não dizer uma coisa que não é. Espírito, então, quando eu falar contigo agora, tu vai chorar. É por isso que toda vez que eu venho aqui dar testemunho, eu acabo chorando. Hoje eu pedi, não, por favor, vai chorando, não. Então, ele guia e movimenta. E isso temos que confiar. É o Espírito Santo. Eu acordo pela manhã, eu faço Pai Nosso e eu já logo penso no Espírito Santo. Porque eu quero passar um dia com o Espírito Santo. Porque o pastor Cris disse que ele não imagina a vida dele sem o Espírito Santo.
Então, os fundamentos dos 3 dons cardeais que nos foram dados no Evangelho estão aí. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, o primeiro, o dom da vida eterna, está em Romanos 6:23. Eu não consigo ler porque é muito longe, muito pequenininho. O segundo é o dom da justiça, que está em Romanos 5:17. E o dom do Espírito Santo está em Atos 2:38. Então, o primeiro dom... Vou dar um fio com essa página fininha, com alguma coisa na mão. Dom do Espírito Santo. Na minha Bíblia tem 2 na mesma página. Então, o dom da vida eterna diz o seguinte, é 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom da justiça está em Romanos 5:17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E o dom do Espírito Santo está em Atos 2:38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Sobre a vida eterna. Então, agora falando rapidinho assim sobre a vida eterna, depois sobre a justiça e sobre o dom do Espírito Santo. Sobre a vida eterna, ela é o propósito de Deus revelado. Então, Deus revela que nós temos direito à salvação e à vida eterna, e isso é uma certeza absoluta que se tem. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Então, ele diz o seguinte: você não é uma pessoa comum. Você tem a vida e a vida do Espírito. Então, nós somos pessoas especiais em Cristo Jesus. Nós temos a salvação e por isso nós temos um diferencial. Só que nós temos que honrar este diferencial, assim como nós honramos os nossos diplomas. O dom da vida eterna. Quando Deus fala no coração, a sua voz é suave e firme. Amém. É aquilo que eu falei. Eu não conseguia, mas agora eu já identifico. Eu sei quando não vem de mim, do meu pensamento, porque eu não estava pensando naquilo. E de repente entra um pensamento novo. Então eu digo, esse estágio aí não era o que eu estava. Então eu oro e aí as coisas realmente acontecem e se confirmam. E eu posso ver, não assim enxergar, eu posso ver que o andamento é aquele que se espera. Então, ele diz ainda que o dom da vida eterna, pela palavra, ele se espalhou pelo mundo. E Deus dá essa palavra de poder à mulher. O pastor dizia assim, hoje eu vou pregar para o grupo do Brasil. Ele falava assim, mas eu perguntei para o Espírito Santo se era para eu dizer isso mesmo. E o Espírito Santo me disse que sim. Então ele falou assim, que ele estava quase feminista pregando para o Brasil, dizendo que é para dar ministério para as mulheres, porque as mulheres falam muito. E a mulher que viu Jesus nascer, saiu para contar para todo mundo. E o homem disse, agora eu posso morrer que eu vi a graça do Filho do Senhor. Então ele disse que a mulher é hospedeira da notícia, e ele fortalece isso. Ele diz ainda que o Espírito Santo ministra para você a cura, a sabedoria, o conhecimento e a graça. A cura, a sabedoria, o conhecimento e a graça. Então, baseado nisso é que existe a escola de cura. A escola de cura é no domingo que acontecem os milagres. É um espaço mais ou menos como a igreja, assim, o pastor fica naquela posição
e aí começam a vir as fileiras de pessoas. Primeiro vem os que têm problemas físicos, mas podem andar. Depois vem as pessoas de muleta. Se enfila os caminhos, ele vai curando, as pessoas vão saindo. E vem os de muleta, vem os de cadeira de rodas, depois vem os de maca, e depois ele vai para uma sala lá dentro que... Mas é proibido fotografar, proibido filmar, é só para quem vê realmente. E eu sentia muito que eu deveria contar isso para Maria Estela, porque foi a primeira pessoa que eu conheci que recebia o Espírito Santo. Nunca vi ninguém antes receber o Espírito Santo. E eu senti assim, que a Maria Estela tinha que estar aqui participando desse programa. Então, é possível em espírito criar uma visão na mente e pedir que Deus confirme. Olha a bênção, gente. Eu quero aquele emprego. Eu me vejo trabalhando e entrando naquele lugar. Eu quero aquele emprego e me vejo trabalhando naquele lugar. E de repente, as portas se abrem e as coisas acontecem. Tem uma força espiritual tão grande nesse lugar que parece que a gente caminha e sente, sabe? Porque todo aquele pessoal está orando em volta. E todos os trabalhadores, do porteiro ao jornalista e ao pessoal de equipamento e de máquina, de apoio geral. Então, é possível em espírito criar essa visão e depois pedir que Deus confirme. E o ser humano, com vida eterna, pensa diferente. A vida sobrenatural é o seu modo de vida. Olha que coisa interessante. A vida sobrenatural é o seu modo de vida. O senhor falou, não domingo, no outro, que agora eu estou bem frequente, né? No outro domingo o pastor falou assim, que as pessoas andavam falando coisas assim, meio sem pensar, né? Dizem coisas. Então eu quase levantei a mão e falei assim, pastor, elas também curtem coisas. Muito cuidado. Nós somos o Espírito Santo vivo aqui, andando e caminhando na terra. Então, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós pensamos e com aquilo que nós dizemos. Sobre a justiça, está muito devagar ou está bom assim? Bom, sobre a justiça, Deus não faz obra sozinho, por isso nos pede para orar. O Orlando falou isso hoje, ali na música. Se não pedir para Deus, ele não faz obra sozinho. Tem que orar. Tem que pedir, tem que se habituar e dar um jeito de fazer com que isso vire um hábito, porque faz parte da nossa vida, já que nós somos especiais. Então, Deus não faz obra sozinho, Deus não enviará trabalhadores se não orarmos para eles. Isso tudo é bíblico, está lá em Mateus, tem todo o registro ali. Então, para os anjos do Senhor acamparem à nossa volta, nós precisamos pedir. Ele não imagina assim, lá tem um filho que está precisando, a não ser que seja uma emergência. Mas normalmente nós precisamos pedir. Então, se você não pedir, Deus não fará. Isso está nos Salmos. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. O pastor Cris contou que era um garoto de 17 anos, pobre. E ganhou uma profecia dizendo que ele ia ter um ministério para Deus que ia atingir o mundo inteiro. E ele fez o quê? Ele começou a orar por esse ministério, comprou um globo, esses globinhos que parece uma bolinha de jogar vôlei, e orava em cima do globo. E orava, e orava, e orava, e orava. E o ministério dele é mundial. Tanto é mundial que agora o Ricardo Wagner está fazendo com a rede dele as mesmas coisas e expandindo, não o ministério do Cris, mas o exemplo de que deu certo o ministério dele, porque tem igrejas em todo o mundo. E não é fácil para abrir igreja. Ele tinha igreja na Itália, mostrando a pessoa que ia abrir uma igreja na Itália, que recebeu na Itália, gente. Isso aqui é um off, assim, ele está gravando essa coisa. Recebeu na Itália uma macumba, e o rapaz chegou lá com um pescoço desse tamanho, que o pastor teve que tratar. Porque eles não queriam uma igreja assim, as pessoas certamente muito católicas, então dá um jeito de não manter. Tudo é possível nesse mundo agora. E aí o pastor falou o seguinte, que se você já fez esse pedido, que está em Atos 19:20, para Deus, ele diz que nós somos criados por Deus e temos a natureza de Jesus, está lá em Efésios.
Se você pretende ter a graça, está explicado em Romanos. Deus é justo e reto. Se você não obedecer a Deus, não poderá ficar na presença dele. Então não dá para ficar assim com o pé aqui, outro lado, não tem a coluna do meio. Ou é direita ou é esquerda. Porque em todas as coisas isso se revela. Vocês lembram que eu comecei falando do espírito de miséria? O espírito de miséria emperra a bênção. O dom da justiça. Então o que ele diz? O dom da justiça, ele fala ali para os pastores e diz assim: tudo na natureza está livre, só esperando por você. Nada poderá ser tirado de você, porque tu tens o Espírito Santo. Porque você tem o Espírito Santo. A glória foi recebida e estar bem não é suficiente. É preciso andar com Deus. Andar em justiça não é andar pela lei do Velho Testamento, mas sim andar com o Espírito Santo. E aí ele faz um apelo para os pastores. Aqui tem dois, pode ser que tenha mais. Levantem a visão. Foi o apelo que ele fez. Levantem a visão. Havia justiça em Jesus e Deus estava nele. Nós fomos justificados por fé. E aí tem uma citação assim: cante e conte isso às nações do mundo, que foi o que ele fez. Não podemos ser quebrados, porque nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E aí ele diz o seguinte, que o dom da justiça é o poder em nós. É o poder da cura, é o poder da orientação, é o poder do consolo, é o poder da compreensão, é o poder da comunhão com os irmãos. Então, este é o poder que existe e que nós economizamos. É nosso, mas não estamos usando plenamente, nem como deveria. Sobre o Espírito Santo. Então, o conhecimento é absoluto. Quando se está com o Espírito Santo, se está pleno de vida. Porque quando Deus diz que dará vida e vida em abundância, a vida em abundância é essa. Que é a vida sem mágoas, é a vida sem rancor, é a vida sem doenças, sem dores. Tem que precisar, não é precisar, precisa se apropriar desse poder, se aproximar do Espírito Santo para evitar esse tipo de mal, porque ele prova nas curas dele que aquilo tudo é espiritual. Eu vi uma coisa, eu vou contar um caso que eu vi, que eu tenho duas amigas que têm artrose. Eu não sei se é artrose ou é artrite, aquela doença que deixa as mãos parecem uma garra. E vi uma menina com uns 17 anos que chegou para a cura, assim, vi no telão, fiquei, grudei os olhos assim, para ver o que ia acontecer com aquela menina. E aí ele chegou na frente da menina, ele dizia em inglês assim, out! Quando ele dizia assim, a pessoa... Em alguns ele ficava um tempo mais ministrando, impondo as mãos. E essa menina ele ficou um tempinho maior. A mão dela estava assim, com os dedos dessa grossura aqui, as juntas ficam todas grossas. Assim. Ela fez assim, assim, assim. E quando levantou os dedos, eram fininhos assim. Não tinha nada. Glória a Deus. Milagre. Glória a Deus. Milagre. E os outros, se vocês quiserem ver, saber mais, vão para lá que ele leva de graça. Só paga a passagem. Enfim, estou cheio de vida. Os dons do Espírito Santo, na maioria das igrejas, não são devidamente desenvolvidos. Ele fala. Os dons não são devidamente desenvolvidos. E aí fala assim, é preciso que o dom seja manifesto, porque Deus ajuda o pastor com o ministério dos anjos. Há toda uma infraestrutura para a expansão desse ministério no mundo. Ele diz que existe toda uma infraestrutura no ministério de anjos para que os pastores usem, para que estas pessoas ajudem o ministério do pastor e que expandam as igrejas, porque muita gente fora está precisando.
Então o trabalho dele na África, nessa África violenta, era cheio de gente e muitas pessoas, segunda-feira pela manhã, cheia a igreja, lotada, e eu ficava pensando, mas segunda-feira, bom, claro, tem desemprego em massa, as pessoas vão para a igreja, mas felizmente esses aí vão para a igreja, quer dizer, não são aqueles violentos que tinham matado um pastor há bem pouco tempo lá. E é preciso admitir o sobrenatural como parte do ministério, senão tudo será muito difícil. O dom de Deus deve estar dentro de você. A vida eterna, justiça e Espírito Santo são dons divinos, dons e dádivas de Deus que só Ele pode dar. E ali diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo lá no Pentecostes porque Deus deu. O dom do Espírito Santo é uma dádiva que não deixa que o céu materialize dentro do ser humano. Olha que profunda essa frase. O dom do Espírito Santo não deixa que o céu se torne material dentro de nós. Tem que ser espiritual. A inversão de valores, na importância, aquilo que não é importante no lugar do que deveria ser mais importante. É um trocadilho, mas é verdadeiro. Então, não há lógica que possa conhecer Jesus como Filho de Deus. Então, aquela ciência não reconhece. A filosofia, talvez algumas correntes. Mas a teologia não questiona porque os mistérios da fé não precisam ser comprovados. Eles precisam ser entendidos e aceitos no coração. Então, não há lógica para conhecer, para saber que Jesus é Filho de Deus, se só o Espírito Santo pode aceitar nascimento, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Não há parâmetros humanos para explicar isso. Isso é um sentimento. Porque o Espírito Santo é uma extensão de Deus na terra. Então, o Evangelho precisa da ajuda de Deus para ser divulgado. Jesus disse: eu construirei a igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Internamente devemos ser fortes. Este é o plano de Deus para nós. A oração do Espírito Santo pela igreja está ali, e o plano de Deus é para que você seja cheio do Espírito Santo. E aí ele faz uma distinção entre unção e Espírito Santo que eu achei interessante. A unção é uma influência, ela é sensível. As pessoas caem ao receber a unção. Ele dizia assim: prepare-se, que agora eu vou orar por vocês. E caía 100 pessoas no chão. E eu ficava pensando assim, o que essa gente, né? Meio fanatismo, né? Mas não, na verdade, ele explicou o seguinte, que a unção é tão forte que ela ultrapassa a tua capacidade como ser limitado. E ela te derruba. Homem, mulher, grande, pequeno, acordado, são doentes. Então, a unção é sensível. As pessoas caem ao receber a unção de Deus porque a unção está além delas. Ela está no ser humano, assim como estava em Moisés. Nós precisamos reconhecer isso, porque o simples eu creio curava cegos na Bíblia, no Novo Testamento de Jesus. E o Espírito Santo é uma pessoa, não é sensível e funde-se em nosso espírito. Devemos recebê-lo e encorajá-lo em nossas vidas, assim como fez Samuel. Ouviu o chamado e respondeu. Ele hesitou 2, 3 vezes, todos hesitam. Eu achava que isso era meio impossível. Mas lá, 10 anos atrás, agora já não acho nada impossível. O Espírito Santo é dádiva de Deus para nós. Aqui ele faz uma observação. A imposição das mãos é a habilidade de transmitir o Espírito Santo. Para pregar o Evangelho é preciso ter o dom de imposição das mãos, para liberar a unção de Deus sobre as pessoas. Olha que coisa interessante. E quando o pastor chama aqui na frente, que ele fala assim, eu digo, não, eu estou dentro da igreja, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E aqui acerca dos dons espirituais, tem a explicação lá em 1 Coríntios, sobre o uso dos dons espirituais, em Romanos 12, 6 e 8. Os dons que ele destaca entre aqueles que estão lá em Coríntios, são esses dois, o dom da profecia e o dom da interpretação de línguas. Depois eu vou mostrar a quantidade de pastores orando no jardim do hotel, uma hora que nós tínhamos para oração. Um pastor fez um discurso de, sei lá, 25 minutos, 30,
em língua estranha, e nenhum sabia traduzir. Perdemos. Então a gente vê assim como estamos engatinhando lá na empiria ainda do conhecimento, quem sabe. Eu, pelo menos, me sentia assim, meu peixe fora d'água, olhando tudo que os outros faziam. Então, dê tempo à manifestação do Espírito Santo, que Ele saberá o que fazer. Profecia é muito importante, porque vai te levar adiante. E ali ele diz, devemos profetizar. Tem que pensar as coisas e pedir que Deus confirme. Aí ele manda mensagem às igrejas. Está muito pequenininho, mas aquela primeira, Jesus conforta os discípulos, Jesus promete outro Consolador, e ele explica a missão do Consolador. Isso tudo é bíblico. É alguma coisa assim que poderíamos ler, talvez até nas células, né? Para repensar essas mensagens. E como palavra de despedida, ele usa João 16:33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele diz assim, o Egito, que é o lugar das coisas complicadas, as coisas vão se ajeitar e a igreja ficará mais forte. E estejam prontos porque o meu tempo chegou. Evangelizem lá, liberdade de espírito. Preguem essa chance. Há coisas novas chegando, muitas profecias. Coisas novas chegando para a vida de todo mundo e nós recebemos aqui também agora, nesse momento, porque este altar é sagrado. Em nome de Jesus. Há coisas novas chegando, é tempo de novos propósitos, situação nova, com coisas novas a fazer, e há novos começos e novas esperanças. Como palavra de despedida, não esqueçam as crianças. Leiam para elas, estejam juntos delas. Tem uma graça de Deus sobre as crianças. Glória a Deus. E agora, nesse momento, eu vou fazer aqui algo que foi feito lá, que eu senti no meu coração. Quando fala das crianças, eu trouxe 2 envelopes. E assim, o pastor, enquanto pregava, ele dizia assim, vou liberar uma palavra profética. E fazia essa revelação. É tempo de esperança. Coisas novas estão chegando. Muita cura espiritual para as pessoas. Amém. Muita cura física para as pessoas. Amém. Glória a Deus. Muita solução para problema emocional, para problema financeiro. Então, ele revelava a palavra profética e fazia o que se chama de oferta profética. E eu tenho 2 envelopes. Na mão direita, que é a mão do trabalho, eu vou deixar esse envelope ali no cantinho. E quem estiver com problema de emprego, nós vamos tocar uma música aqui, a pessoa pode fazer até uma oferta de moeda com o coração neste envelope, que esse vai para as missões. E este envelope está escrito crianças. Quem tiver alguma oração para fazer por alguma criança, pode colocar aqui, mesmo que seja uma moedinha. Amém. Deixa eu ver se eu tenho mais um slide. Acho que não foi, porque eu não enxergo o número que ficou muito claro. As considerações finais. Nas considerações finais, Deus amplia limites. E ele usa uma palavra grega. Ele diz que receber a cura é lamban. Lamban vem do grego catalambano, que quer dizer agarre. Então, assim como Jacó, prenda, não saia daqui hoje sem levar sua bênção. Você não toque em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, glória. Quanto me abençoar. Oh, glória a Deus. Se você pede e não vem, procure. Se você não achar, bata na porta. Assim você receberá. Aleluia. Amém, Deus. E a palavra que eu deixo nessa parte da palavra, para que todos meditem João 1, a palavra da vida. Em 3 dias, por meio da palavra, Deus, desculpe sair minúsculo, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem a palavra.
Por isso, muito cuidado nos questionamentos, nas críticas e etc. que a gente faz do irmão e de todos. Era isso. Para receber sua vitória, é preciso entender de que forma o Senhor está falando com você. Não se desligue do mistério, continue dando glória, porque a qualquer momento o Senhor no movimento vai trazer sua vitória. E continue dando glória, e continue dando glória, e continue dando glória, que o Senhor neste momento está te dando a vitória. E continue dando glória, e continue dando glória, e continue dando glória, que o Senhor neste momento está te dando a vitória. O quarto homem da fornalha já chegou neste lugar. Esse é o Deus que não falha, veio aqui para lhe ajudar. Ele opera maravilha, faz milagre acontecer. Mas se você quer, continue dando glória, seja um vaso de poder. E continue dando glória, e continue dando glória, e continue dando glória, que o Senhor neste momento está te dando a vitória. Continue dando glória, continue dando glória, e continue dando glória, que o Senhor neste momento está te dando a vitória. Vai ter gente para dizer aqui. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória ao Senhor. O Senhor é poderoso. Glória a Deus. Aqui ao chegar em Joanesburgo, a bandeira da rede apostólica do pastor Ricardo, a recepção que nós tivemos lá, minha mala muito grande, os outdoors deles, nós acreditamos, muita propaganda, estradas bonitas, lá tem um monte perfeito para oração, aspectos da cidade aparece ali. Os condomínios tipo esse aqui tem 10 fios de cerca elétrica, 6 fios, 8 fios. As entradas dos condomínios são tipo casa-mata de quartel-general, lá que o meu cunhado era do exército, tinha aquela entrada assim, é aquilo. Muito cuidado, muito violento, muito resguardado. É uma cidade bonita, tem sua área financeira, seus hotéis, área comercial, comércio de rua. É uma pena que não dá para ver que ficou longe, né? E também eram muitas fotos. Mas eu posso disponibilizar aspectos de segurança na cidade. Ali tem casa, classe A, palacete, classe média, apartamentos, e apartamentos mais simples, e casas populares. Aqui embaixo tem um esgoto, como aqui, cheio de papel e plástico que a enxurrada levou, porque as pessoas também não cuidam do seu espaço na terra. Aliás, aconteceu uma coisa muito desagradável lá. No nosso espaço, o primeiro dia que nós ficamos lá, era uma escadaria, assim, não era bem na frente, porque era para ver os milagres. Nós ganhamos sanduíche, copinhos de plástico com garrafa plástica de água, porque é muito seco. As pessoas brasileiras levantaram e deixaram no lugar todo o lixo. Aí eu olhei aquilo e digo, gente, olha, os brasileiros no exterior vão juntar. Tinha pastor de gravatinha, muito bonito, e digo, o senhor também, porque eu não tenho, só tenho das mãos. Aí levamos, tinha uns negócios de lixo, pareciam uns tubos, assim, uns canos, sabe, que dava para botar milhões de copinhos. Colocamos todo o lixo. No outro dia, nosso lugar era lá na frente, uma plaquinha em português. Por favor, leve embora o seu lixo. Para a gente morrer de vergonha. Então, tudo nós precisamos aprender, até para sair assim, sabe? Não é fácil. Aí aparece o hotel na área externa, o hotel era lindo, todo de graça no hotel, 4 estrelas. O pastor paga tudo. A comida é típica deles, eles comem muito curry.
Então, no fim, já tinha pastor comendo só tomate, porque o arroz tem carne, a galinha tem carne, a carne tem carne, tudo tem carne. Eu acho que o pessoal estava ficando meio apavorado. Aí não queria gastar, tinha gente que pedia pizza. Mas tudo foi muito bom, aquilo era lindo, maravilhoso. Eu quero ver se eu acho aquele lugar. O meu livro foi passear comigo lá, eu fiz um mini lançamento lá. Aqui, ó, se vocês conseguirem ver, ó. Ali um momento de oração, tinha todo aquele povo, ó, e um pastor discursando em língua estranha. Falou, ninguém conseguiu traduzir, o César traduzia, né? Não tinha esse dom lá. Quero que Deus dê para mim, eu quero esse dom. Aqui o ministério do pastor, aquele é o pastor. Ele tem quase 50 anos, ele é jovem, desde os 17 que ele trabalha assim, estudou fora e tudo. Ele e a esposa. Aqui aparecendo a igreja cheia, tem um coral com 150 vozes. Aquela coisa cor-de-rosa que aparece lá, uma menininha desse tamanho que dançava esse tipo de música assim. Ela parecia assim meio de escola de samba, mas muito ali atenta à pregação. E a igreja simples. Uma igreja só com metais, o telhado e as cadeiras. Não tinha nada. O auditório, como é que se diz, o púlpito, tinha uns cenários de madeira com tecido. Tudo era rústico e bonito. Para todo mundo se sentir muito bem. Só que simples. Não tinha nada que dissesse, ó, aqui é templo. Não. Era muito comum. E aqui, por fim, o nosso retorno. Então, muito obrigada. E eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.